Oi pessoal, vem comigo! No caminho eu explico o nosso canal de livros e bate-papos. Eu sou o Marco Paulo Lessa e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, A Vida dos Estoicos. Eu havia prometido a vocês, demorei pra caramba a ler, peço desculpas, eu também estou em outras atividades e me atrasei bastante na leitura. Então o livro é esse, do Ryan Holiday e do Stephen, esse aqui, ó, A Vida dos Estoicos. Um livro muito legal que ensina filosofia estoica. Filosofia estoica foi 300 anos antes de Cristo, em Atenas, está aí até hoje. Grandes empresários, pensadores, políticos, filósofos. A filosofia continua aí. 300 anos antes de Cristo começou com Zenão de Sítio, que não era começou em Atenas, que não é um cara de Atenas, chegou lá através do naufrágio, né? Era um comerciante, um cara com grana, e era meio que um autodidata e um pensador. Então o livro começa na Grécia, e sem muito explicar como acontece, ele vai até Roma. Ele até explica, mas você precisa ler. Não é um livro de capítulos autocontidos, que você termina um capítulo e acabou a história. Tem a história de vários filósofos estoicos aqui, tem uma cronologia. Ao final do livro, ele tem um índice, tá? Um índice estoico, para você ir pegando pelos filósofos. E ele também tem uma linha do tempo dos estoicos no mundo greco-romano, tá? Olha aqui, ó, para você se orientar. Então não dá para ler um capítulo. Você pode até entender aquele estoico, Sêneca, Crispino, Zenão, Cícero. Tem a Pórcia, tem uma mulher aqui que é Pórcia, se eu não me engano o nome dela, porque os nomes são gregos, né? Entenda. Tá? Tem o Catão. O Catão foi uma figura super importante na filosofia estoica. E a base da filosofia estoica, o que fundamenta a filosofia estoica, a base de tudo, são 4 princípios básicos, que é a justiça, a coragem, a sabedoria e a temperança. Justiça, coragem, sabedoria e temperança. E isso tem na oração da serenidade, dos narcóticos anônimos, dos alcoólicos anônimos, dos devedores anônimos, né? Concedendo o Senhor a serenidade necessária, que é a temperança, para aceitar como são as coisas que não podemos modificar. Coragem, olha aí, para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras. Então a gente pode até imaginar que quando Bill e Bob, os fundadores dos Alcoólicos Anônimos, foram pegar lá os passos com os padres, né, nos Estados Unidos, e eles pegaram 6 ou 8 passos e aí completaram os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Tá lá a filosofia. Os padres sabiam grego. Padre sabe grego, tá, gente? Padre sabe latim. Tá? Hoje tem que saber latim, tem que saber inglês, tem que saber português. Eles escrevem bem, eles leem em outros idiomas. Todo garoto que vira seminarista tem que fazer os cursos lá de línguas. Então era sabedoria, temperança, coragem e justiça, tá? Essas coisas. Só na oração da serenidade só não tem justiça, mas temperança tem. Concedendo o Senhor a serenidade necessária, a temperança, né? Sabedoria bastante, coragem e sabedoria bastante para distinguir uma das outras. Então, dito tudo isso, que eu já estou me estendendo, estou olhando o tempo aqui. Dito tudo isso, antes de começarmos, eu queria falar com vocês. Vocês viram o pai on, Lula falou, papai tá on. Lula falou agora, esses dias, vocês viram? Aquilo é um estadista ou não é? Pois é. Vamos lá, vamos votar direito, vamos fazer a coisa correta, vamos fazer uma chapa de esquerda de ponta a ponta, que ele vai precisar de gente que dê suporte a ele, que, como ele bem disse, ninguém governa sozinho. Aqui é um presidencialismo, né? O presidente é responsável pela chave do cofre, é o executivo, né? O outro é o judiciário e o outro é o legislativo, que são feitos em 2 casas, Senado e Câmara dos Deputados, para vocês entenderem mais ou menos, tá? É o tripé. Tá? Isso foram os franceses que bolaram lá na Revolução Francesa, em 1789.
tá? Tripartidário, tripoder. Mas antes de começarmos a falar profundamente no livro dos estoicos, de Zenão de Sítio, eu só queria... Lula, eu falei desse no nosso último encontro, já tem uns 3 meses já, se eu não me engano. Passaram-se 3 meses, há 3 meses. Eu queria falar só do finalzinho que eu não comentei com vocês. Como foi fundado o Partido dos Trabalhadores. Ao contrário do que se imagina, o Partido dos Trabalhadores a primeira reunião foi em Minas Gerais, no hotel, acho que Hotel Brasil, se não me falha a memória agora. Depois a pedra fundamental foi lançada em São Paulo. E nesse lançamento estavam lá Florestan Fernandes, todos os grandes pensadores, o Buarque de Holanda, acho que Celso Furtado, o economista, estava. Aí o Lula encabeçando sindicalista. Foi a primeira vez na história onde filósofos, intelectuais, sindicalistas, classe trabalhadora se uniram para formar um partido. Então isso é muito interessante, né? Porque a coisa escolástica é afastada do chão de fábrica. É isso, eu queria falar disso com vocês só para terminar, que acabou que eu fiquei tão empolgado com o livro é tão eletrizante, Lula, do Fernando Moraes, tá? Não deixem de ler, até mesmo porque o Lula vai ganhar, nós vamos ganhar e o país vai voltar a ser um país de todos, para todos, sem essa coisa, esse fascismo que está aí, esse Bolsonaro excelentíssimo senhor presidente, Bolsonaro, esse cara é um câncer, é uma criatura abjeta. Ele e todos que o rodeiam ali são pragas, cânceres da sociedade, feridas purulentas. Eles são criaturas que já deviam ter sido expurgadas. Agora tem lá os 30%, né, de cada 10, 3 gostam dele. Isso para vocês verem quem são essas pessoas que nos rodeiam. Que perigo! Elas estão entre nós, tipo ET. São pessoas que nos rodeiam, que concordam com toda sorte de maldade que esses caras fazem. Além da incompetência. São completamente incompetentes, inaptos para a função, tá? Mas vamos ao livro? Vamos lá? A Vida dos Estoicos. Do Ryan e do Stefan. Ryan Holiday. Stefan. Bom, o livro começa com Zenão de Sítio. Zenão de Sítio era um cara rico, houve um naufrágio, ele foi parar em Atenas. E Zenão era um observador e uma hora ele tá andando lá pelas cidades Aí o nome das cidades eu não consigo reproduzir para vocês, lembrar de cabeça o nome das cidades e tal. Zenão está andando isso 300 anos antes de Cristo. E Zenão encontra um oráculo e pergunta para o oráculo assim, como ele poderia ser mais sábio, aprender mais coisas em sua vida. E o sábio diz assim, vá conversar com os mortos. E o que é conversar com os mortos? Não é espiritismo, nada desse esoterismo, é ir ler. Ler o que os grandes autores deixaram, as pessoas que nos antecederam. E aí onde ele vai encontrar leitura? Numa biblioteca. Numa biblioteca 300 anos antes de Cristo, a Grécia tinha biblioteca, gente. Você vê a Argentina aqui, Buenos Aires, tem mais biblioteca do que o Brasil todo. Buenos Aires, vocês vejam que como nós necessitamos de cultura. E temos aí esse excelentíssimo senhor presidente, essa criatura abjeta, esse câncer, porque isso aí é um câncer, ele, os filhos dele, cânceres e todos que lá estão o rodeando, atrasando a nação. Eles atrasaram em 4 anos, eles fizeram um estrago nesse país, um estrago, tá? E vocês viram lá o nosso estadista esses dias agora, quinta-feira, papai estava on, nos ensinando como pensar, o que é um verdadeiro estadista, tranquilo, sem revanchismo, sem ressentimentos e tocando para frente. Inclusive o juiz de primeira instância que caiu no ostracismo, lembra que eu havia comentado com vocês que ele ia cair em ostracismo? Tá aí, ó, esquecido em algum canto aí do país, né? O Pato Rouco de Maringá tá esquecido em algum canto. Ele, Delayon, vão ter que pagar um dinheiro aí que eles... Concorda? Que eles... Vocês sabem. E... Estão aí, né? E o Lula voltou. Não fugiu, ficou. E não deixem de ler, tá? Não deixem de ler para entender como foi fundado o Partido dos Trabalhadores e como é o Lula e quem eram as pessoas envolvidas na construção de tudo isso. Não deixem de ler. Fernando Moraes. Excelente. Então, Zenão de Sítio, 300 anos antes de Cristo. O livro você tem que ler direto, não é capítulo autocontido para vocês entenderem. Mas tem uma coisa aqui que já começa muito interessante. Como é que a filosofia grega foi parar em Roma? Bom, Roma já estava bombando como Império Romano. Não era Império, era República. Perdão, era República.
mas já estava bombando, e os gregos tinham uma dívida. Aí a política grega mandou lá, acho que não foi o Ariston nem o Crispino, agora me fugiu qual deles, mandou um dos estoicos para Antipatro, mandou um dos estoicos para ir lá conversar. Diógenes, fala de Cícero, fala de Ariston, fala de Pórcia, fala de Catão era o cara, fala de Públio. Muitos desses já eram romanos, tá? No começo, por exemplo, a Pórcia era filha de Catão, que já era romano. Então eles sabiam latim, grego e diversas outras línguas, porque Roma conquistava cada vez mais território. Aí explica como Roma vira império, no momento que vira império e deixa de ser e é república, é império, é um derrubando o outro, matando o outro. Tem Nero, como se formam os Césares, e assim vai. Tá? Posidônio aqui ele coloca como gênio, Posidônio, o gênio. Tá vendo? Eu trabalhei com um senhor que era Posidônio, eu não sei se ele ainda está vivo até hoje. O Públio, todas as crueldades que fizeram com o Públio era um cara honestíssimo, seríssimo. Aí eu botei tudo a ver com o cenário atual, o Brasil do desgoverno de Bolsonaro. Então Públio, Públio, o homem honesto, as mentiras que falaram sobre o Públio até o fim da vida dele. Públio, acho que ele, não sei se ele foi banido ou se ele se matou. Agora me fugiu, eu não me lembro. Porque é tanta informação. E aí tem uma coisa muito engraçada. A Grécia estava devendo a Roma. Devendo não, Roma taxou a Grécia. E o que foi? Ao conceito de diplomacia foram mandados alguns estoicos, filósofos, para ensinar os romanos a pensarem, a se comportarem, o que era política internacional. E, lógico, evidentemente, diminuiu o valor dessa monta da dívida. E no final eles foram anistiados, eles não pagaram a dívida a Roma. Porque Roma ficou tão fascinada com a sabedoria grega que os acolheu para ensinarem a ele, a república. Roma nessa época era uma república. E aqui tem os golpes que foram dados em Roma. O Caio Plato, o homem que não seria rei. Os golpes que foram dados, os estoicos, na verdade, eram pessoas que davam suportes. Seriam os consultores, né? A assessoria hoje, que davam suporte a esses imperadores, formava Trácia, o Destemido, e aí vai. Então o livro tem essa curiosidade. Era uma dívida que tinha e a filosofia estoica foi para lá. Para vocês terem uma ideia, a filosofia estoica começou com Zenão de Cício 300 anos antes de Cristo e terminou com o rei Justino 529 anos depois de Cristo. Eu não sei se Justino foi rei ou imperador, acho que ele foi imperador, tá? Então, isso era o helenismo. O helenismo era a filosofia grega antiga. E helenismo significa falar como grego, agir como grego, porque valia muito a pena pensar como grego, agir como grego naquele tempo. O grego era assim a vanguarda da humanidade naquela época. Eles eram muito obstinados eles corriam muito atrás do primeiro cargo público. Veja que interessante, era tipo um concurso que era ser questor. Questor era o primeiro cargo público, era o garoto de 25 a 35 anos, o cara, né, de 25 a 35 anos. E a filosofia estoica se baseia em 4 colunas. Quais são essas colunas? Inclusive se confunde com a oração da serenidade, tá? Dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, devedores anônimos, que é: concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar como são as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. A filosofia estoica, nessas 4 colunas, ela tem justiça, sabedoria, coragem e temperança. Justiça, sabedoria, coragem e temperança. Então você veja que a oração tem isso, né? Coragem, sabedoria e conceder no Senhor a serenidade, que seria a temperança. Tem 3 desses elementos, dessas colunas, na oração da serenidade. Porque a oração da serenidade foi pega pelo Bill e Bob, acho que no 6º, no 8º passo, lá com os padres de Oxford, se eu não me engano. Aí teria que ver com calma, não me lembro direito. Foram pegos e eles aí, o Bill e o Bob, terminaram, foram até o 12º passo. Então, para vocês verem, com essas 4 coisas, até hoje a humanidade usa a filosofia estoica. Vários homens importantes.
né, pelo mundo, desde o cara do CEO de uma empresa, de um gestor, ele usa a coragem, a sabedoria, a temperança e a justiça para melhor viver. E no final, o que se resume a filosofia? Tem aqui um resumo, tá? Se resume em esperar o momento final, que é a morte, que é o grande enigma da nossa existência. A morte faz parte da existência, por incrível que pareça, né? Ela subverte tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer continuar vivo, ela subverte tudo, mas ela é parte de nossa existência. Então, esse momento, os estoicos se preparam todos para esse momento. E tem um fim trágico de todos aqui, tá? As piores coisas e tal. Então é isso. O próximo livro que eu vou ler, terminamos de ler esse, tá? A Vida dos Estoicos. Custa R$60 esse livro. O próximo que eu vou ler é o da Rita Lee, para aliviar um pouco a pressão. Não vou dar data a vocês, porque eu demorei para chegar agora. Com esse me atrasei bastante. E vamos votar. Em outubro a gente encerra tudo isso, tira essas criaturas repulsivas, essa galera aí que nefasta que chegou ao poder, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, agradecendo a vocês, pedindo like. Não se esqueçam de dar like, multipliquem esse vídeo. Sem vocês eu não consigo. Vamos em frente, salvando vidas. E vamos, outubro a gente liquida essa fatura. Vamos botar esses caras, mandar eles pra lata do lixo da história. E serão presos, tá? Pra nós encerrar, serão presos, porque o que eles cometem de crime cometeram, estão se achando acima do bem e do mal. Irão presos, porque o que eles arrumaram de confusão e de inimigos na trajetória deles, tá certo? Forte abraço a todos, abraços fraternos. Deem o like, multipliquem o vídeo, vem comigo no caminho, eu explico o nosso canal de livros e bate-papos. Tamo junto, hein?